Querido, eu queria começar esse momento de uma forma diferente. Queria que você fechasse seus olhos ou mantesse seus olhos fechados. Até aqui nós falamos com o Senhor, até aqui nós adoramos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Mas é chegado o momento que o Senhor vai falar com a igreja. E como o pastor bem falou, não sou eu, não é a minha voz, não são as minhas palavras, não é o meu linguajar, não é o meu entendimento, mas a vontade do Senhor que será feita nessa noite, amém? Esse é o momento que você tem para conversar com o Espírito Santo agora e pedir a Ele: Senhor, fale ao meu coração, Senhor, fale ao meu coração, eu quero ouvir a Tua voz. Eu vou te dar alguns instantes para que você possa orar ao Senhor, para que você possa falar: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu quero sair dessa noite aqui diferente da forma que eu entrei. Se você entrou cheio do Espírito Santo, que você saia daqui transbordando do Espírito Santo. Se você entrou fraco, necessitado, doente, que você saia daqui renovado, que você saia daqui fortalecido, curado, porque o Espírito de Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. O mesmo Jesus que andava curando, falando, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E Ele quer fazer algo por você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar uma resposta para os seus questionamentos. Ele quer trazer uma palavra de vitória sobre a tua vida. Então você vai ter alguns instantes para orar ao Senhor e falar: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sair daqui dessa noite sabendo que o Senhor falou comigo. Esse é o momento que você tem para falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, fale, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, Deus. Oh Deus, fala com cada um de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, te entregamos as nossas vidas, o nosso ouvido, o nosso entendimento. E queremos sair daqui cheios da Tua presença. Troca, Senhor, o odre se for necessário. Muda as nossas vidas para receber o vinho novo. Mas que possamos sair daqui transbordando, radiante, Senhor, da Tua presença. Que nessa noite, Senhor, haja cura. Que nessa noite, Senhor, haja salvação. Não porque palavras serão liberadas daqui de cima, Senhor. Não porque os louvores, Senhor, fizeram algo, mas porque o Teu Espírito Santo está aqui. E porque o Teu Espírito Santo é capaz de mudar tudo e todos. E nós cremos nesse Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor está aqui. E que aonde o Senhor se faz presente, nada nunca permanece do mesmo jeito. E nós não vamos sair do mesmo jeito daqui. Aviva-nos, Senhor. Fala aos nossos corações. Queremos sair daqui cheios de Ti, cheios de Ti. Queremos sair daqui, Senhor, loucos para anunciar o Teu Evangelho, para contagiar aqueles que nos cercam. Enche o nosso tanque, Senhor, nessa noite, para que a nossa semana seja cheia do Espírito Santo, para que possamos rodar toda a semana com o nosso tanque cheio do Espírito Santo e na Tua presença. Nós oramos assim, Senhor. Fique à vontade no meio de nós. Fala aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Fique à vontade no meio de nós, Santo Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma responsabilidade muito grande estarmos aqui, né? Eu estar aqui para trazer a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 16 a 20. 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 16 a 20. De antemão, enquanto você está encontrando aí,
Eu quero agradecer aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão retornando, como é o caso do nosso irmão ali, que esteve ontem, hoje está aqui novamente. Outros irmãos que estão nos dando a honra de ter a presença aqui. Faça dessa casa o seu lar espiritual, sinta-se à vontade no meio de nós, tá? Eu vou ler a palavra, mas de antemão quero fazer uma reclamação. Me deram um copo do Flamengo, né? Fazer o quê, né? A gente vai beber água assim mesmo. Confio na água que está aqui dentro, não no copo. Evangelho de Mateus, versos 28 e 16. Eu vou acompanhar aqui pelo telão para a gente ficar igual. Então eu vou ler os versos pares. Eu gostaria que os irmãos juntos estivessem lendo os ímpares, tá ok? Mateus 28, 16 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E o último, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Os irmãos podem se assentar. Nós já oramos antes de lermos a palavra do Senhor. Então nós vamos passar direto para a nossa mensagem, que tem como título Parado Nunca. Parado Nunca. Somos uma igreja itinerante. Quando falamos que somos uma igreja, embora muitos de nós que aqui estamos já estejamos cascudos ou careca de saber que a igreja sou eu, que a igreja somos nós, mas é bom nós reforçarmos isso. Porque pode ser que alguém que está entrando aqui pela primeira vez ainda não entendeu que quando nós usamos a palavra igreja, nós não estamos nos referindo ao templo físico, né? Não às paredes desse templo, desse santuário, mas sim ao templo pelo qual o Espírito Santo de Deus habita, que são os nossos corpos. Jesus, ele iniciou o seu ministério há 2019 anos atrás. O povo de Deus já existia. Porém, a igreja do Senhor, o evangelho, passou a ser pregado após o nascimento e o ministério de Jesus. Até então nós tínhamos as leis, nós tínhamos o mandamento, nós tínhamos o povo de Deus, nós tínhamos o tabernáculo, o templo, mas ainda não a igreja. Ainda não aqueles que levariam o evangelho, pois só foi assim denominado após o ministério de Jesus. E todos que estamos aqui, viemos após Jesus. Ninguém está aqui há mais de 2019 anos, amém? Então nós somos igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela foi constituída para cumprir uma missão, uma grande missão. O que nós chamamos da grande comissão, que foi o que nós acabamos de ler lá de Mateus 28, o 19 e o 20. Quando diz: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, né? Aquilo que nós já lemos ali. Então essa é a missão da igreja. Porque eu sou alcançado por Deus? Porque eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Ir por todo o mundo, anunciando o evangelho, discipulando, ensinando. Essa é a minha e a sua missão. Quem frequenta a escola bíblica dominical lá, a classe das senhoras, já cansou de me ouvir dizendo que se nós não tivéssemos um propósito aqui, ao aceitar Jesus, nós seríamos levados para o céu. Porque a vida eterna nós não vamos viver na terra. Na terra nós vamos passar por dificuldade. Na terra nós vamos ter aflições. A própria palavra do Senhor fala sobre isso. Que aqui nós teríamos dificuldade. Aqui o nosso corpo é corruptível. Mas nos céus nós viveremos uma vida eterna onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença. Então, por que eu estou aqui na terra? Será que Jesus está me deixando aqui como um castigo? Não, para cumprir a missão que Ele nos deu. Ao falar isso para os seus discípulos,
ele estava retornando para os céus. E é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou indo, mas estou deixando vocês para continuar aquilo que eu iniciei. E nós que aqui estamos, fomos alcançados por esse ide dos 11. A gente leu lá no verso 16 que 11 estavam ali. Opa, mas não eram 12 os discípulos? Um já havia se enforcado e estava morto. Então só tinha, até aquele momento, 11 discípulos. Ainda assim, nos versos 16 e 17, mesmo depois que Jesus aparece, os instrui, fala com eles, a Bíblia fala que alguns deles duvidaram. Alguns deles ainda duvidaram. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite não duvidamos das promessas do Senhor? Não já duvidamos daquilo que Deus pode fazer pela minha e pela sua vida? Eu quero te dizer nessa noite que se você está passando por alguma dificuldade, creia que o Senhor pode mudar. Creia que o Senhor pode reverter qualquer quadro. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Ainda que algum médico, ainda que alguém tenha dito que você não vá à frente, ou que não tem jeito, para Deus sempre há um jeito. Basta uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, e tudo pode mudar. Então nós aprendemos até agora que nós somos a igreja e que a nossa missão é ir. E por que muitas vezes não vamos? Porque muitas vezes nós ficamos parados, estagnados. Achamos que a salvação é algo que nos abençoa, que nos alcança e que a gente, pronto, recebi a salvação, estou completamente satisfeito, estou cheio, agora vou sentar e vou desfrutar da minha salvação. Quando eu percebo alguma coisa desse jeito, eu me lembro da parábola que Jesus conta a respeito daquele rapaz que tinha muitas fazendas, que a sua colheita era muito grande e que ele tinha tanto para colher que os seus armazéns não tinha mais como guardar. E ele fala assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os depósitos que eu tenho, vou construir depósitos ainda maiores para poder guardar aquilo que eu tenho, porque não é suficiente o estoque que eu tenho, está pequeno. Eu estou sendo demais abençoado, então eu preciso de algo de mais espaço. E o que a Bíblia diz? Que o Senhor diz para ele: louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tem feito vai ficar para quem? Quantos de nós, ao ouvir essa palavra, a gente se pergunta aqui: por que esse rapaz só se preocupou consigo mesmo? Mas quantas vezes nós nos preocupamos apenas com nós mesmos? Esquecemos de amar o nosso irmão como a nós mesmos. O mandamento de Deus é amar ao Senhor sobre todas as coisas e os nossos irmãos como nós, como a ti mesmo. Como nós nos amamos, como nós gostamos de viver bem, de sermos respeitados, de termos relacionamentos saudáveis. Então nós temos que buscar isso na nossa intimidade como igreja também. Talvez, esse nosso erro, ou essa nossa forma errada, ou, desculpe a expressão, egoísta de viver o Evangelho, seja pelos costumes que nós viemos absorvendo desde antigamente. Eu iniciei falando que o Evangelho, que é a igreja, se inicia a partir do ministério de Jesus. Mas o povo, mesmo daquela época, mesmo com Jesus presente, muitos questionaram Jesus, e a gente viu no começo de Mateus 28, lá no verso 16 e 17, que até os próprios discípulos desacreditavam um pouco das palavras do Senhor. E quando o Senhor fala, vão, eu tenho certeza que alguns deles devem ter desconfiado dessa missão, ir por todo o mundo, sem ele, sem o mestre. Como assim? Nós temos que entender que somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sempre se moveu e sempre vai se mover, e nós temos que se mover, temos que andar, temos que caminhar, avançar. Houve um tempo
Eu coloquei uma imagem aí, o irmão pode projetar. Houve um tempo que a presença do Senhor se concentrava no tabernáculo. Esse era o tabernáculo antigo, ordenado por Deus enquanto o povo estava no deserto. O Senhor falou: construa um tabernáculo e ali eu habitarei. A minha presença vai estar ali. Quando o povo chegou na terra prometida, eles construíram um novo templo. Pode passar a imagem. Essa é uma réplica que está aqui no Brasil, não é o original, porque o original não tinha foto, né? Então esse é o Templo de Salomão, uma réplica do Templo de Salomão. O templo que o rei Salomão construiu para que a presença, a arca do Senhor habitasse, né? Você vai falar assim, tem até carro ali, é porque é uma foto mais atual, naquela época não tinha carro não, tá? Mas a presença de Deus ficava ali, parada no templo. Mas quando o Senhor Jesus veio, Ele não veio para levar o povo até o templo. Pelo contrário, Ele veio para fazer o templo ir de encontro às pessoas. E aí pode passar para a próxima imagem. Ele faz um novo templo. Ele ergue um novo templo. E o novo templo está ali. E o novo templo está sentado aqui nos bancos. O novo templo sou eu e os irmãos. Porque o Senhor sabia que parado, movimentado, o Espírito Santo talvez não tivesse a mesma eficácia do que indo de encontro àqueles que estavam necessitados. E foi isso que Jesus fez. Durante os 3 anos, Jesus caminhou, visitou aqueles que precisavam. Jesus foi atrás dos que estavam perdidos, de cidade em cidade, de casa em casa, anunciando as boas novas, e disse: vão, agora vão, eu vou para o céu, e vocês agora continuem a fazer aquilo que eu iniciei. Continuem a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, não precisa colocar, em 1 Coríntios 3,16, ele diz que nós somos morada do Espírito, que nós somos a casa do Espírito do Senhor. E em Gênesis 1, os versos 1 e 2, se puder projetar, por favor, desde o Gênesis, o Espírito Santo já se movia e já trabalhava. O Espírito Santo não ficava observando o Senhor Deus trabalhar e fazer as coisas. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o verso 2, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. E o Espírito de Deus, Ele quer permanecer se movendo. Para isso, eu e você não podemos ficar parados. Talvez você esteja estagnado, sem pegar um trabalho na igreja, sem falar de Jesus para ninguém, porque está cansado, porque está magoado, porque foi ofendido, porque está sobrecarregado. Não sei o seu motivo, mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: eu quero mais. Eu quero que vocês avancem, que vão, que cumpram o ID. Quantas vezes nós não nos sentimos capazes de cumprir a missão do Senhor? De repente nos julgamos sem conhecimento, nos julgamos despreparados, mas o Senhor é quem prepara. O Senhor é quem nos dá o conhecimento. Pode trocar o próximo slide aí? O primeiro passo para não ficarmos parados ou sairmos da inércia espiritual devemos ir, ou nós somos enviados. Esse é o primeiro passo. Nós somos enviados. Romanos 10:15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Nós fomos enviados a anunciar o Evangelho. Você é comissionado, você é capacitado para anunciar o Evangelho. O Senhor te capacitou, o Senhor te chamou para seguir o ministério dele. Assim como eu tenho certeza
que as dúvidas que os irmãos têm hoje eram as mesmas dúvidas que os discípulos tiveram quando Jesus os chamou. Eu tenho certeza que Pedro, João, Tiago, André, Natanael e os outros tiveram dúvidas no seu coração quando o Senhor falou: vocês vão agora fazer outras coisas. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Eu vou ensinar vocês a levar o Evangelho. Eu tenho certeza que por mais que eles estivessem próximos ao Mestre, ouvindo o Senhor Jesus, o seu coração tivesse dúvida. E falasse: Senhor, mas como eu? Como eu? Lembra de Moisés? Moisés, quando foi chamado, ele fala para Deus: Senhor, mas eu não sei nem falar, eu tenho dificuldade para falar, não pode chamar outra pessoa, tem que ser eu. E o Senhor Deus fala: sim, é você mesmo, eu estou te chamando. E o Senhor Deus está dizendo para cada um de nós agora: vá. O Senhor Deus tem chamado os irmãos, o Senhor Deus tem me chamado, tem te chamado, tem te capacitado, me capacitado, para que nós pudéssemos espalhar esse Evangelho. E o Evangelho, ele é muito mais do que as palavras apenas lidas, do que um folheto entregado, do que um convite para o culto. Levar o Evangelho da paz é muito mais, é muito além. Levar o Evangelho da paz é cuidar do físico, do emocional e do espiritual das outras pessoas. É ver se meu irmão está passando por alguma necessidade. É ver se meu irmão está passando por algum problema financeiro. É ver se meu irmão está passando por algum problema de ordem emocional, sentimental. É me preocupar em saber se meu irmão tem algo para colocar à sua mesa, se ele tem alguma coisa para oferecer para a sua família. É mostrar ao meu irmão que Jesus é capaz de mudar qualquer situação, que Jesus quer e se preocupa com o nosso templo, o nosso corpo por completo. Uma renovação da nossa mente, uma renovação da nossa vida. O Senhor quer cuidar de cada detalhe. O Senhor quer cuidar da nossa vida como um todo. Por isso, nós fomos enviados. Por isso nós somos enviados para continuar cumprindo a missão que Jesus iniciou. Anunciando o Evangelho de transformação, o Evangelho de cura a todos os necessitados, sem discriminar ninguém. O Senhor disse certa vez que todos que se achegassem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Não importa a situação daqueles que vão nos encontrar durante a nossa caminhada. Não importa a quantidade de erros, não importa a fama que possa ter. Nada disso importa. Importa que eu e você precisamos falar do amor de Deus a todos que cruzarem o nosso caminho. E falar do amor de Deus não é forçar ninguém a estar na presença de Deus, forçar ninguém a tomar uma decisão. É falar e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Porque quem convence é o Espírito Santo, não são as nossas palavras, não é o nosso muito insistir, e sim a presença do Espírito Santo. Pode trocar o slide. O nosso próximo ponto significa que diz que nós devemos avançar. Devemos avançar. Filipenses 3, 13, 14 diz assim, Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não importa o que ficou de antes de você vir para a casa do Senhor para trás, nada disso importa. Não importa o que você fez há 1h40 atrás, o Senhor quer saber o teu de hoje para frente. A vida que passou, a gente não consegue mais mudar. As atitudes que nós já tomamos já vão ter uma consequência. As escolhas que nós fizemos até aqui já foram tomadas uma decisão. O Senhor quer saber
o que você vai fazer de agora em diante. O que você vai fazer desse momento, do momento que você vai sair do templo para fora. Qual será a sua postura de vida lá no seu local de trabalho? Como você vai chegar em casa? De repente você saiu de casa brigado. Você brigou com alguém antes de sair de casa. E como você vai chegar? Será que você vai chegar ainda amargurado, ainda rancoroso, ainda entristecido? Ou será que você vai chegar espalhando a paz do Senhor no seu lar? Ou será que você é capaz de acreditar que ao chegar lá, o Espírito Santo já possa ter trabalhado e você encontre no seu lar paz? Ainda que você tenha saído de lá com guerra. Ainda que na sexta-feira, ao deixar o seu serviço, você não deixou um ambiente muito bom. Mas que os irmãos possam crer que ao chegar no seu serviço amanhã, o Senhor é capaz de mudar qualquer situação. E você possa encontrar e ter uma semana abençoada. Porque o Senhor é capaz de mudar essas coisas. É por isso que Paulo fala, olha, eu não estou dizendo que eu já consegui. Mas de uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, o que ficou no passado, eu largo. E prossigo avançando. Eu quero alcançar o meu objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você tem ouvido de Deus? O que Deus tem prometido para você? E que de repente, por causa das dificuldades da vida, os irmãos têm deixado as promessas de Deus de lado, achando que não vai mais acontecer. Achando que está tão distante. Achando que é impossível acontecer algo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando para cada um de nós que Ele ainda está trabalhando. O tempo ainda não é chegado. Mas tão logo, a resposta de Deus, a promessa que Deus fez à sua vida e à minha vida vai se cumprir, amém? O Senhor está trabalhando por mim. O Senhor está lutando pelos irmãos. O Senhor não está com os seus braços encolhidos. O Senhor não está tirando folga ou férias. O Senhor tem trabalhado pelas nossas famílias. O próximo passo diz o seguinte: não devemos nos preocupar com as diversidades. Em Êxodo 14:15, a palavra do Senhor diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Só para a gente contextualizar, o povo tinha acabado de sair do Egito, estava no meio do deserto, e quando eles se encontram de frente para o mar, o exército de Faraó está vindo atrás para persegui-los e matá-los. E eles começam a questionar Moisés e falam assim: é para isso que nós saímos do Egito? Para morrer aqui no deserto? Nós vamos morrer aqui? E Moisés manda eles ter calma e vai orar ao Senhor, e o Senhor dá essa resposta. Fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo andar, manda o povo avançar. Eu imagino que quando Moisés dá essa resposta, olha, o Senhor mandou dizer que a gente tem que ir. Muitos pensaram: para onde? Ir para onde? Para a morte afogada? Ou para a morte pelas espadas do exército de Faraó? De repente você está se encontrando nesse momento num caminho que para você parece ser sem volta. Que você não sabe como sair da situação que você se encontra, ou que sua família se encontra, ou que o seu trabalho se encontra. Mas o Senhor está dando a mesma resposta para cada um de nós. Diga ao povo que marche, que ande, avance. Não pare, não deixe as frustrações te pararem. Não deixe uma palavra que alguém te deu, ou uma palavra que alguém falou contra você, que essa palavra possa te desmotivar a parar de trabalhar, a parar e largar de mão as coisas de Deus. Não deixe as dificuldades, não deixe o que alguém te falou lá no passado te separar do amor de Deus. Olha, eu não posso me reconciliar, eu não posso continuar caminhando na igreja, eu não posso fazer tal coisa na igreja porque eu fiz algo de errado, ou porque alguém me recriminou, ou porque eu errei em determinado momento. O Senhor está falando para nós nessa noite: avance. E quem abre o mar é o próprio Deus. E esse mesmo Deus que abre o mar para que o povo possa passar,
É o Deus que está disposto a mover, a abrir o mar da dificuldade que está na nossa frente. Só que é necessário crermos para que isso venha acontecer. É necessário entregar as nossas vidas e confiar em Deus. Maera falou aqui sobre Pedro andar sobre as águas com Jesus. Quantos de nós teríamos coragem de andar sobre as águas? Quantos de nós atenderíamos o chamado do Senhor quando diz: vem me encontrar aqui por cima da água? Será que eu e você teríamos a coragem de colocar o nosso pé para fora do barco? Será que a gente teria coragem de seguir, de ir ao encontro do Mestre? Muitas vezes nós desconfiamos do que Deus é capaz de fazer pelas nossas vidas. Não importa a dificuldade, querido. Davi enfrentou um gigante, mas antes ele já tinha enfrentado um leão e um urso. E o Senhor sempre esteve com ele. O Senhor esteve com ele diante do leão, o Senhor esteve com ele diante do urso, e o mesmo Senhor esteve com ele de frente ao gigante Golias. E eu tenho certeza que o Senhor já passou ao seu lado por algumas dificuldades. Eu tenho certeza que o Senhor já passou contigo por algumas situações que você não via como sair da situação. E o Senhor permanece do seu lado para sair da situação que você se encontra nessa noite. O Senhor está falando: vá adiante, não tema, confie e vá. O próximo slide fala que devemos levar o evangelho da paz. Efésios 6,15, Paulo diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. No meio da armadura de Deus, o Senhor, não por coincidência, dá essa inspiração a Paulo para que o evangelho estivesse nas sandálias ou calçado nos pés, porque sabia que nós deveríamos ir e levar o evangelho. O evangelho não pode ficar parado. O Espírito Santo e a presença de Deus não pode ficar guardado apenas comigo. Eu não posso receber uma palavra aqui no domingo e guardar essa palavra para mim. Eu tenho que compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Eu tenho que levar o evangelho adiante. Eu tenho que levar o evangelho diante do meu local de trabalho, na minha faculdade, escola, no meio dos meus amigos. Eu tenho que levar o evangelho da paz. O interessante que é evangelho da paz. Não é por briga, não é por insistência, não é forçando ninguém, é levar o evangelho com amor e paz. Levar o evangelho adiante, sem ofender ninguém, levando a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. E o último passo que nós temos aqui, diz que nós fomos ungidos para ir. Se pudesse projetar agora esse último texto, que está lá em João 13, de 1 a 5. Isso, 13, de 1 a 5. A versão que eu tenho aqui é a mesma que está ali no projetor. Então eu vou ler por aqui, os irmãos acompanhem. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Esse texto, se a gente ler mais para frente, a gente vai ler que o lavar os pés, com esse ato, Jesus quer ensinar humildade e serviço. Jesus fala lá na frente sobre servir. Jesus ensina que ainda que seja alguém importante, devemos servir. Mas eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero utilizar esse texto também com outro sentido. Entender que esse ato de Jesus, lavando os pés dos discípulos, foi um ato de ungir
os pés daqueles que levariam o Evangelho. Através desse ato, esse foi um dos últimos atos do Senhor antes da sua crucificação. E no começo do texto a gente leu que o Senhor sabia que Judas o trairia. E também sabia que toda a autoridade estava sobre Jesus. Ou seja, ele poderia muito bem não morrer naquela cruz. Ele poderia muito bem mudar as coisas, porque toda a autoridade estava com ele. Mas ele também sabia que era necessário cumprir a vontade de Deus. E ele optou em abrir mão da sua vida para cumprir a vontade de Deus. Será que nós temos sacrificado as nossas vontades para cumprir a vontade de Deus? Será que eu tenho deixado às vezes as minhas vontades de lado para cumprir o chamado de Deus na minha vida? E tenho entendido que Jesus lavou, ungiu os pés dos discípulos, e os discípulos me representavam, te representavam. Ou seja, o Senhor ungiu os nossos pés para que nós fôssemos. Porque depois desse ato de lavar os pés, de ungir os pés, logo um pouco mais à frente ele é crucificado, morto, depois ele ressurge, e mais à frente ele dá as palavras que nós iniciamos a nossa mensagem falando: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, ensine, batize, façam discípulos. Quantos discípulos nós temos feito? Quantos nós temos levado à presença do Senhor? Ou será que nós não nos preocupamos com isso? A palavra de Deus diz que o Senhor é a videira e que nós somos os ramos. E aqueles ramos que não dão fruto são cortados. Será que nós temos frutificado o Evangelho? Será que nós temos frutificado aquilo que o Senhor tem confiado a nós? O que nós temos feito com aquilo que nós recebemos do Senhor? Será que nós estamos enterrando os talentos que o Senhor deu a cada um de nós? Todos nós recebemos um chamado, todos nós somos capacitados, recebemos o fruto do Espírito, algum dom espiritual. Todos nós que fomos comissionados um dia, que recebemos o Espírito Santo em nós, somos capacitados para fazer alguma coisa. E não acredite na mentira do diabo, dizendo que você não está digno de fazer alguma coisa, que você não é capaz de fazer alguma coisa, porque o Senhor te chamou, o Senhor te capacitou para cumprir o seu ID. Não importa se uma vez você errou, peça perdão e fale: Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Mas cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Cumpra, porque nós não estamos aqui desfrutando das boas coisas apenas dessa terra. Nós estamos no mundo para cumprir o chamado de Deus. E Deus quer mais para você. Deus quer mais para a minha vida. A palavra do Senhor diz que existem águas que dão nos tornozelos, outras nos joelhos, outras nos lombos. Mas existem águas mais fundas. Até onde nós temos mergulhado na presença de Deus? Será que a gente está com as águas no pé, no comecinho, achando que está bom? Senhor, muito obrigado, porque eu já estou com os meus pés sendo molhados pela Tua presença. Amém, seja grato, mas busque mais. Avance. O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus disse: eu estou indo, mas vocês que estão aqui farão obras maiores do que eu fiz. Já parou para pensar nisso, irmãos? O que Jesus fez foi muita coisa. Nunca mais ninguém conseguiu reproduzir tudo que o Senhor fez em 3 anos. Mas Ele falou: vocês têm capacidade de fazer obras ainda maiores, porque muitos ouvirão e crerão no meu nome e nunca me viram, mas vão crer por causa do testemunho de vocês. Quantos vão aceitar ao Senhor que nunca viram, nunca presenciaram, mas porque vão olhar para a vida dos irmãos e vão falar assim: eu quero viver a vida que esse irmão está vivendo, eu quero esse Jesus que esse irmão está pregando, eu quero viver algo novo, eu quero essa novidade de vida. Eu e você devemos ser condutores do Espírito Santo.
O Senhor poderia escolher qualquer outro templo, levantar alguma coisa, criar alguma coisa do nada, assim como criou cada um de nós. O pastor já falou aqui várias vezes, contando a ilustração que o Senhor chama o homem e fala assim: olha, vocês falam que é fácil construir, vamos fazer o homem novamente. E aí quando o homem começa a pegar o barro, o Senhor fala assim: não, com barro eu já fiz, eu quero ver você fazer diferente. A partir do barro eu já fiz. O Senhor poderia ter feito qualquer outra coisa para que fosse a habitação do seu espírito, mas não. Ele escolheu essa casa aqui, essa casa aí, essa casa que muitas vezes está suja, essa casa que muitas vezes está fraca, mas Ele te convida nessa noite a construir essa casa sobre a rocha. Ele te convida nessa noite a edificar essa casa sobre a rocha. Porque sobre a areia, quando der o vento, quando der a tempestade, ela vai cair. Mas sobre a rocha que é Cristo Jesus, pode ventar, pode dar tempestade, pode passar a dificuldade que for, eu e os irmãos vamos permanecer de pé. Eu e os irmãos vamos passar por essas dificuldades. Porque todo deserto tem um começo, mas tem um fim. Não há dificuldade eterna. Não há deserto que não acabe. Não há provações que o Senhor não pode mudar. O Senhor me capacita e o Senhor te capacita para ir. E Ele mais uma vez nessa noite Ele fala: vão. O desejo do Senhor é que eu e você saiamos daqui dessa noite com o nosso coração sedento e falar: Senhor, eu quero cumprir o Teu chamado, eu quero falar do Teu amor para alguém, eu quero falar desse evangelho para alguém, eu quero poder compartilhar daquilo que o Senhor um dia fez por mim aos outros. E eu tenho certeza, meu querido, que o Senhor vai usar a sua vida nessa semana ainda. O Senhor vai usar a sua vida, a vida da sua família. O Senhor vai usar lá o seu emprego, o seu estudo. Basta nos colocarmos à disposição do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus, nos colocamos à Tua disposição, Deus. Como igreja, Senhor, não queremos mais ficar parados, Senhor. Chega de ficar de braços cruzados. Chega de ficar sentado no banco assistindo apenas, Senhor, outros trabalharem, Senhor. Chegou a minha vez, Senhor. Chegou a minha vez e eu digo: eis-me aqui, Deus. Ó Deus, o Teu Espírito Santo tem incomodado, Senhor. Eu tenho certeza que não só a mim, mas aos meus irmãos que estão sentados aqui. E ao sair desse templo, muitos, Senhor, sairão para cumprir o Teu chamado e para cumprir o Teu ID. Senhor, muda a história, Deus, daqueles que estão edificados sobre a areia, Senhor, que estão edificados sobre a mentira que o inimigo tem feito, Senhor, na vida de cada um deles, dizendo que eles não são dignos, que não são capazes, que estão no erro, que não tem, Senhor, mais jeito. Ó Deus, joga essas mentiras por terra, Senhor, e que entre as verdades do Senhor que diz: vinde benditos do meu Pai, vem, e eu aliviarei suas cargas. Ó Deus, o Senhor está disposto, Senhor, a mudar as nossas vidas. O Senhor está disposto, Senhor, a fazer algo novo. O Senhor está disposto a derramar um vinho novo sobre as nossas vidas. Deus, eu coloco, Senhor, a minha vida à disposição. Senhor, eu entrego a minha vida e o meu ministério, Senhor, a minha família nas Tuas mãos. E digo: Senhor, faça o Teu querer na minha vida e na minha família, Deus. Cumpra o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, eu quero sair daqui dessa noite diferente da forma que eu entrei. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz e que te desagradou. E peço, Espírito Santo, esteja comigo nessa nova caminhada, para que eu não venha falhar, para que eu não venha fraquejar. Porque se eu cair, Senhor, eu tenho certeza que a Sua mão vai me levantar. Porque se eu tropeçar, o Senhor estenderá as Suas mãos, Senhor. Se eu afundar, o Senhor vai estar ali para estender as Suas mãos e me reerguer, Deus.
porque o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu estar comigo todos os dias, e que eu nunca estaria sozinho. E por isso, Espírito Santo, esteja ao meu lado, me faça viver, compartilhar da tua presença, Senhor. Que eu leve a tua presença para o meu lar, para o meu local de trabalho. Querido, continue orando, continue falando com Deus. Eu não sei a necessidade que você está passando nesse momento. Eu não sei a dificuldade que você precisa enfrentar amanhã, segunda-feira. Eu não sei as contas que você precisa pagar. Eu não sei a conversa que você tem que ter, a decisão que você tem que tomar. Mas eu sei que Jesus está falando para você: eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Não pare, não recue, não desista. Eu estou do seu lado. Eu vou à frente. Eu te fortaleço, meu filho. Eu não sei a decisão que você tem que tomar. Eu não sei o quanto o inimigo já mentiu para você, dizendo que você não pode, que não tem mais jeito. Eu não sei o quanto o inimigo já falou nos seus ouvidos que você não presta, que você não é ninguém, que você nunca vai dar certo, que você vai ser infeliz. Mas o Senhor está dizendo que te ama e que é capaz de fazer você ser feliz, que você é capaz de voltar a sonhar. O Espírito Santo está falando que você é capaz, que você pode tudo naquele que te fortalece. E nessa noite, o Espírito Santo está te encorajando a tomar uma decisão, a mudar de vida. A palavra do Senhor diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Pergunta: o que vocês querem escolher? A escolha é minha, é sua, irmão. Eu não posso tomar uma decisão pelos irmãos. Eu não posso tomar uma decisão pela minha filha. Cada um de nós temos que decidir. Cada um de nós temos que decidir. E esse é o momento de você tomar uma decisão e falar: Senhor, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Enquanto nosso pastor Cláudio Augusto se aproxima, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo está te encorajando. Assim como o inimigo possa estar tentando colocar dúvidas na tua vida, mas o Espírito Santo está te encorajando. E eu quero que você preste atenção. Preste atenção enquanto nós estivermos louvando ao Senhor. Continue falando, continue com seus olhos fechados, conectados naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. E não deixe que nada nem ninguém venha atrapalhar a sua intimidade com Deus.